Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. De outubro de 2025, horário 19h20 da noite. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro, justiça privada, justiça arbitral, justiça paga. Estamos com a chancela do Tribunal Internacional, Tribunal Penal Internacional e do Supremo Tribunal Mundial. Bom, no momento, dia 30 de outubro de 2025, horário 19h22. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro, justiça arbitral, justiça paga. Brasília está tomada pelas Forças Armadas do Brasil, com intervenção dos Estados Unidos da América, do Comando Sul, onde todos os seus procedimentos logísticos do Ministério da Guerra estão sendo processados. Os territórios ocupados pelo fornecedores de substâncias ilícitas, drogas e fentanil, fornecedores dessas drogas, eles são indivíduos que têm propriedades do lado brasileiro e do lado paraguaio, do lado brasileiro e do lado boliviano, do lado brasileiro e do lado uruguaio. Eles todos estão identificados. Até o próprio Alexandre de Moraes, ele tem plantações de maconha, de papoula e de outras mais nas terras do Paraguai. Ele tem do lado brasileiro e do lado paraguaio. É só pegar a caminhonete, abrir a cerca, já está no Paraguai, tem livre trânsito. Então as autoridades internacionais já determinaram imediatamente a intervenção das fronteiras, por esse motivo. Então, está a guarnição do Exército Paraguaio na fazenda do lado paraguaio e intervenção do Exército Brasileiro na fazenda do lado brasileiro.
Então não há livre trânsito, como não há também nenhuma forma de passar capital, dinheiro para ninguém. Então estão todos já identificados. Onde todos eles estão sendo monitorados por satélite. O Alexandre de Moraes, para querer intimidar o fornecimento, ou seja, ele precisa de logística de transporte de substâncias, ele não tem um aparato de poder deslocar ou transferir essas drogas. Então ele foi entregue às autoridades como líder, conhecido como mãe, na gíria dos traficantes, que ele é a mãe do PCC, do Comando da Capital. Então ele é o sujeito já conhecido e procurado pela CIA e pela DEA. Estão alegando que este procedimento de delação foi dado por Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o secretário de governo, Boulos, o Boulos, do MST, que faz vários estelionatos, prometeu um monte de imóveis para o MST, prometeu imóveis para o Sem Terra. Ele tem milícia, ele tem terroristas armados, tropas de mais de 1.200, 3.000 homens, 4.000 homens, a deslocá-los para o confronto armado. Ele, o MST, sabendo que não tem possibilidade de ir para a Venezuela, porque agora se abriu o procedimento com a Argentina, o Paraguai fechou a fronteira, a Bolívia fechou a fronteira, o Uruguai fechou a fronteira. Está tudo fechado. E o Lula caiu em desgraça. Ele foi afastado da presidência da República. Luiz Inácio Lula da Silva, ele está afastado da presidência da República. Pediram para o Alckmin assumir para ver a possibilidade de criar uma intervenção da GLO nas fronteiras para comandar tropas de partidários de 17 países do narcotráfico. O presidente do México teve sua casa, sua moradia, às 3 horas da madrugada, invadida. Estão tentando matá-la, porque alegam que ela se colocou à disposição dos Estados Unidos da América. E tudo isto dado pelo X9, Luiz Inácio Lula da Silva. Então a situação deste, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, é realmente preocupante. Ele pode ser eliminado ainda hoje, dia 30 de outubro de 2025. Não temos como precaver a defesa da sua vida.
porque ele não fez nenhuma, vamos dizer assim, ele quer entregar todo mundo, ele quer negociar. E está fritando todo mundo. O Alckmin está fritando o Boulos, está fritando o PT, está fritando todos os partidos políticos. Ele está entregando aos poucos e já todo mundo sabe o que ele está fazendo. Então não há mais representação jurídica no país. Não existe mais o representante legal jurídico. O Brasil está interditado, monitorado. Não há averbação pública jurídica. Está tudo parado. Por quê? Porque há uma revolução interna entre os partidos políticos. E eles querem consagrar que todos os partidos políticos permitam que haja uma só direção ao combate dos terroristas. Quando em realidade os terroristas são eles. Então, se aprovarem que é o governo federal que vai fazer frente ao narcotráfico terrorista local em 27 estados, os governadores, os prefeitos serão reféns. Por quê? Porque aí entrarão todas as milícias que estão fugindo do México, da Colômbia, da Venezuela, do Equador, do Peru, da Bolívia, do Uruguai, do Paraguai para o Brasil. E aqui vão se estabelecer em 27 estados, tomando de assalto todas as bocas, todos os distribuidores de drogas, e estabelecendo, aí sim, o verdadeiro narco-estado, porque será todo o governo legitimado, né? Porque eles querem as eleições para legitimar os malfeitores, os terroristas, engajados nos cargos públicos, de funcionários públicos, que são detentores de manipulação do Tesouro da República Federativa do Brasil. O capital ele está incautado, ou seja, está já em resgate do reset. Não há possibilidade nenhuma de haver um representante que faça a distribuição de dinheiros. Todos já foram investigados, vistos. A soma, a segunda soma do grande default do PIX das emendas é de 8 bilhões. 8 bilhões. Não, perdão. 800 milhões. 800 milhões. Claro que esta nomenclatura, se for em dólar, que não pode ser utilizado aqui a nomenclatura dólar, quando você dá denúncia, só pode ser a nomenclatura real, né? Mas eles não colocam. Então eles colocaram 800 milhões. Tudo isto processado. Então nós temos Brasília tomada, Alexandre de Moraes em colapso, pode ser preso a qualquer momento. Ele, o Gilmar Mendes, o Toffoli, Carmen Lúcia, o Dinho, o Zanin, o Fachin,
o Gilmar Mendes, ou seja, todos eles podem ser presos ainda hoje, ou na madrugada do dia 31 de outubro. O porta-aviões, o maior da frota americana, já se encontra nas águas, né, do mar territorial da Venezuela. Procedendo hoje já em combate. Confiscaram todos os bens dos Petro. E Petro tem a prisão decretada. Então o presidente da Colômbia pode ser preso a qualquer momento. A Sheinbaum, ela solicitou a segurança dela, ela estava chorando 3 horas da madrugada, apavorada, porque estavam tentando matá-la na residência da presidência da República do México. Então vocês têm que entender como trabalham estes marginais. Eles estão desesperados porque perderam tudo. Perderam todos os minerais, perderam todas as contas bancárias, porque o capital que transita no planeta, que não pode fugir para fora do planeta, que não pode fugir nem para o Polo Norte, Polo Sul, Leste, Oeste, o capital é o mesmo. E quem é dono do capital? Estados Unidos da América. Quem deve aos Estados Unidos da América? A China. Quanto deve a China aos Estados Unidos da América? 27 trilhões? Ou 30 trilhões? Agora aumentou mais 8 trilhões. E o que os Estados Unidos falou para a China? Parem de negociar com você, você está taxado. Porque você está querendo me passar a perna. O dinheiro é meu, eu te empresto para você fazer negócio e você quer me roubar. Quer jogar bombinha em cima de mim conjuntamente com o Brasil, com o Irã e com a Rússia. Então eu não faço negócio com você. Não vou fazer negócio também com nenhum europeu filha da puta, traidor, que se juntou com você. Vou taxar todo mundo. Então não tem capital circulando. O dono do cofre, do dinheiro, fechou o cofre. Os Estados Unidos da América. Então o dólar já está a R$6. 6, meia dúzia. E não tem dólar. Não tem capital nenhum para comprar ações das bolsas de valores. Todas as bolsas estão caindo. No planeta. É a quebra total do sistema financeiro porque entrou em reset. Ontem, dia 29 de outubro de 2025, onde todos os terroristas eles têm que ser entregues ou mortos em combate de força letal. A administração do Brasil na América Central, na América do Sul e no Caribe vai durar 10 anos. Onde será implantado um sistema de crítica através de computação, de inteligência artificial e de companhias de seguros, asseguradoras, para que se cumpram as necessidades de infraestrutura em todos os países. Quem vai administrar o dinheiro vai ser os Estados Unidos da América. Porque ele, o dono do patrimônio. Porque o Brasil, por enquanto, deve 10 trilhões. Isto tudo em menos de 4 anos. Com este filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva.
Então estes marginais não se criam mais no território da República Federativa do Brasil. São ladrões que dizem que são comunistas, que querem o bem do trabalhador, que quer o trabalhador bem pago. Como vai ganhar dinheiro o trabalhador se eles estão roubando? Estão roubando o trabalhador? Estão roubando o sujeito que paga o trabalhador? São filhas da puta! Estamos em guerra atômica nuclear. Este é, no momento, a situação do Brasil. Ou seja, a Brasília está sitiada. Não vai haver anistia, não vai haver eleições, vai haver os responsáveis de todos estes crimes presos imediatamente. No dia de hoje, na madrugada do dia 31. Quem está falando? É o senhor Oscar Aníbal Chapán, interventor, pela segunda vez, pelo Tribunal Penal Internacional. 123 países signatários, todos juntos a proteger eles, 123 países de funcionários públicos corruptos, terroristas, amotinados, que se vendem à potência estrangeira. E nós somos os monitores, os censores do cargo da presidência da República, das autarquias, de todo o procedimento administrativo, de bens de todos os brasileiros. A intervenção, ela foi formatada por 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional. Então não tem como proliferar. Não tem ninguém que queira fazer frente. O que vai amanhecer morto. Estamos em guerra atômica nuclear. Aqui tem 4 ogivas nucleares. E eles estão enchendo o saco. Cada um no seu quadrado. Cada um na sua missão. Então nós damos um relatório para informar os generais em campo como está e em que pé está a situação. Intervenção em todas as fronteiras. São 17 mil quilômetros de fronteira seca. Só com o Paraguai é mais de 1000 quilômetros a serem monitorados. Por satélite, por drones, por tropas do exército a combater o próprio brasileiro, o próprio exército brasileiro que estiver cometendo crime. Já aconteceu no Paraguai. Acontece muito com a Bolívia. Sempre o Brasil entra na Bolívia a soltar bazuca, tiro, porrada e bomba. Então a própria Bolívia, ela se submete a não querer ter conluio com o narcotráfico. Este é o relatório. Vamos lá. Eu já tinha feito aqui a solicitação e a solicitação já chegou. Vamos lá. Eu vou logo aqui, logo na introdução, fala inicial do mestre Dilma. Boa noite, meus amigos patriotas do Brasil, dos Estados Unidos e de Israel. Estamos
em gravação, mas no momento, é claro que quando assistir a live, está sendo ao vivo. Qualquer, com mais uma edição especial aqui no canal Mestre Dinho. As últimas notícias na palma da sua mão. Nosso convidado, mais uma vez, é o respeitado juiz Oscar Aníbal Schiappan, juiz arbitral internacional, conhecido pela sua coragem e compromisso com a verdade. Hoje o tema é de extrema importância. O cenário atual do Brasil dos patriotas, as ações dos Estados Unidos, Israel e os desafios que enfrentamos contra o terrorismo, o tráfico e o comunismo. Vamos com discernimento, bom senso e fé em Deus, sempre em defesa da verdade e da liberdade. Seja bem-vindo novamente, Dr. Juiz Oscar Aníbal Schiappan. Primeira pergunta. Tema: Brasil dos Patriotas em 2025. Senhor Juiz Oscar Aníbal Schiappan, como o senhor avalia a atual situação política do Brasil dos patriotas diante das tentativas de censura e perseguição às vozes conservadoras? Foi para dia 30 de outubro de 2025, horário 19h46. Foi praticado ataque hacker no roubo à instituição financeira de 800 milhões de reais através do PIX, das emendas parlamentares, no hotel em Brasília. No quarto, colocou a sua parafernália para invadir as plataformas bancárias e roubou 800 milhões de reais no hotel em Brasília. O financeiro do PCC, do Comando da Capital, foi morto em tiroteio num condomínio de alto luxo no Rio de Janeiro. Quis afrontar as tropas de investigação e faleceu. O projeto de anti-facção, o ministro disse que vai mostrar nos próximos dias. Ou seja, está com cagaço porque ele já, próximos dias, não tem. Ele pode ser preso. Hoje, ou na madrugada do dia 31. O desmatamento na Amazônia é o maior em 11 anos. E não vai haver o show de estelionato praticado por Luiz Inácio Lula da Silva da COP20. Está tudo suspenso. Por quê? Porque eles desviaram verbas da COP20. Roubaram. Então não há governo em Brasília. Não há nenhum representante legal jurídico. Está tudo interditado. Não existe o pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Não existe o ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Lewandowski, está preso.
O superintendente da Polícia Federal está preso. E também o Luiz Inácio Lula da Silva. E tudo isso, neste momento, o governador Castro, no Rio de Janeiro, ele se encontrou com os governadores de Minas Gerais, e também o senhor Caiado, e também vários governadores, todos estão em reunião no Rio de Janeiro, agora, neste momento. Também Brasília, todo mundo está no Rio de Janeiro, porque não há representação legal das autarquias. O Ministério Público é terrorista. O Supremo Tribunal Federal é terrorista. O superintendente da Polícia Federal é terrorista. E os mandados de prisão já foram confeccionados. Vamos prender todos eles. Hoje, 30 de outubro de 2025, horário 19h51. Ou na madrugada do dia 31 de outubro de 2025. Próxima pergunta. Pergunta número 2. Tema: o papel do Exército Brasileiro. Juiz Oscar Aníbal Chapano. Diante das tensões recentes, o Exército Brasileiro tem se posicionado discretamente. O senhor acredita que ainda há espaço para uma ação constitucional em defesa da soberania nacional? Todos os que estão sendo arguidos através da força letal estão sendo arguidos por patriotas que defendem a ética, a moral, as leis, enquanto estes amotinados, sabotadores, espias, conluio, célula de terroristas, estão sentenciados à morte pelo pelotão de fuzilamento por traição à pátria. Não tem para onde fugir. Ninguém vai aceitar as ordens de Luiz Inácio Lula da Silva, de Alckmin, de Lewandowski, do superintendente da Polícia Federal, de nenhum... Perdão. De nenhum filho da puta. Todos já estão interditados pela Lei Magnifique, pelo procedimento de Estado da Lei 14.059. E não há como prolatá-los. Já estão na lista. São delinquentes procurados internacionalmente. O Brasil não está e não tem governo. E eles continuam a insistir. Então, não temos como assegurar a vida destes filhos da puta. A qualquer momento, tropas de inserção serão ouvidas em Brasília. Então, o Exército, a Marinha Aeronáutica, está sabendo. O ministro Mussi está
ciente. O país está sendo administrado por uma organização hostil, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, terrorista, narcotraficantes, filhos da puta. E estamos combatendo. O Boulos, esse terrorista, filho de uma puta, está deslocando tropas de 17 estados do narcotráfico, prometendo territórios, prometendo terras, imóveis, para que eles venham para cá com toda a sua artilharia a combater. Então, Boulos, Boulos, filho da puta, secretário de governo, tu é algo, filha da puta. Tu entrou como secretário de governo há poucas horas. Tá fudido, filho da puta. Se entrega, senão vai morrer. Próxima pergunta. Pergunta número 3, tema: Justiça e Liberdade. Doutor Juiz Oscar Aníbal Chapman, o senhor acredita que ainda há independência real entre os poderes no Brasil? Ou vivemos uma interferência direta do judiciário sobre o legislativo e o executivo? Por enquanto, até a gente não pegar esse alcolumbre, filho da puta, esse Hugo Mota, filho da puta, temos que pegar esse filho da puta e levar à prisão. Hoje, agora, ou no saco. São traficantes, ladrões, filhos da puta. Próxima pergunta. Quarta pergunta, tema: a situação nos Estados Unidos. Juiz Oscar Aníbal Chapman, os Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump e dos patriotas americanos, estão reagindo fortemente contra o globalismo. Como o senhor enxerga o reflexo disso na América Latina e no Brasil? Dia 30 de outubro de 2025, o modus operandi é o mesmo. Foi elaborado pelo Howard Software da China. Só que eles não têm a mesma idiosincrasia dos brasileiros e dos americanos. Então eles cometem erros básicos que determina que realmente é um crime global em todo o planeta e tudo descoberto. Então o mesmo que acontece aqui no Brasil acontece nos Estados Unidos. Ele lá está combatendo também. Próxima pergunta. Quinta pergunta, tema: Israel e o conflito no Oriente Médio. Doutor Juiz Oscar Aníbal Chapman, Israel continua lutando contra grupos terroristas. Qual o impacto dessas guerras no cenário internacional
e no equilíbrio entre as potências mundiais. Continua morrendo terrorista na faixa de Gaza. Continua morrendo ucraniano. Porque o Putin, cada vez que ele propõe qualquer ação, é para ele estabelecer, tem que participar da ação, tem que entrar com força de exército. Ou seja, todo o seu componente de exército, seus milicianos, suas armas e suas munições, porque ele já não tem munições. E o Trump quer fazer testes nucleares. Há 30 anos, ele não dispara uma bombinha. Então ele quer fazer um teste nuclear. E o Putin não quer. Porque se ele mostrar que a dele é maior do que a dele, que a bombinha do Trump é mais poderosa que a bombinha do Putin, ele perde a retórica. E ele agora sempre está disposto a conversar. É o Lula. Sempre está disposto a entrar em acordo. É tudo ladrão. Quem vai atrás do ladrão é a polícia. Através das provas, fatos, atos e circunstâncias. Então, esse sujeito pode chegar e dizer: ladrão, filha da puta! Agora, o presidente, ele está lá cumprindo obrigações. O que é que temos para hoje? Temos a intervenção na Lei Magnitsky, os nomes destas pessoas todas, no Brasil. Também a intervenção militar no Brasil. Ok, proceda, aí ele assina. Entendeu? Então, no momento que ele assinou, o Brasil foi interditado. E isso acabou. Então não tem mais governo brasileiro. Não tem eleições. Tem que mostrar onde está o dinheiro, onde foi parar, onde tem as fundações do crime, onde tem o sujeito com apartamento cheio de dinheiro. Dinheiro que não tem valor, hein? Dinheiro que encontrar e pode botar fogo. Não tem valor. Acabou o dinheiro. Entendeu? Não é que acabou em 2027. Já não tem, acabou. Está fechado, não tem nada. Você vai receber o teu dinheiro, o teu salário, vai receber. Vai receber a tua aposentadoria, vai receber quem vai pagar? Estados Unidos da América. Agora, esse governo, essa Tabet, esse Saad, pelotão de fuzilamento. Ele ficou calado agora, não aparece mais. Está todo mundo querendo fugir. E não sabem para onde, porque as fronteiras estão fechadas. Não decola um avião. Última pergunta. Sexta pergunta. Tema: a ameaça do comunismo global. Juiz Oscar, Aníbal Chapin. O senhor acredita que o comunismo está tentando se reerguer na América do Sul com novas estratégias? Como os povos livres podem reagir?
Já está sendo formatada uma cláusula pétrea. Está banido o comunismo da América Central, da América do Sul e da América do Norte, como também em todo o planeta. E a ideia do chinês, Xi Jinping, aí o Trump falou, bom, então vamos suspender as tarifas até o ano que vem. Entendeu? Até o ano que vem estão suspensas as tarifas com a China. Com o restante, não. A China faliu, porra! Pegou o dinheiro de todo mundo e sumiu o dinheiro. E também eles, os que botaram dinheiro, sumiram com o dinheiro também. Porque são todos ladrões. E vão gastar esse papel aonde se não tem valor? Não declarou no Banco Central. Não mandou para os Estados Unidos, não tem valor. Primeira coisa que fez, o príncipe regente, Mohammed bin Salman, ele disse, estou mandando trilhões de dólares para os Estados Unidos. Porque sabia que vai haver um reset. E tudo isso é uma realidade. Então, quem não tem dinheiro acautelado da administração, Trump e do Supremo Tribunal Mundial, não tem dinheiro. Então, os da Rothschild, os Emirates, da puta que os pariu, tudo pariu. Eles ficaram só com a fama e como estão todos duros, sem dinheiro, vivem de aparência. Acabou tudo, desabou tudo. Próxima pergunta. Pergunta número 7. Tema: censura e liberdade de expressão. Juiz Oscar Aníbal Chapman, o que o senhor pensa sobre as restrições impostas a jornalistas, influenciadores e cidadãos que expressam opiniões contrárias ao sistema vigente? Eu não tomo partido, mestrezinho. Ok. Eu não posso me manifestar de suposições. Comigo é o preto no branco, fatos, atos e circunstâncias. Eu não elaboro retórica. Eu não ando fazendo política. Próxima pergunta. Pergunta número 8. Tema: o papel dos juízes arbitrais internacionais. Juiz Oscar Aníbal Chapman, explique para o público e o papel da justiça arbitral internacional e como ela pode contribuir para proteger direitos e restaurar
a ordem jurídica legítima. O árbitro, ele recebe das partes a serem arguidas autorização para que a sua sentença, que não é única, e sim quantos árbitros forem necessários, através da complexidade ao que está se estabelecendo um procedimento legal que não cabe recurso, esses árbitros, eles são técnicos em dar laudos periciais. Então, cada juiz arbitral, em realidade, ele dá a sua sentença como se funcionário público fosse se igual a juiz, mas ele é árbitro. Então, quando ele vai dar sentença, ele vira juiz do laudo pericial. Eu sou técnico em engenharia nuclear. Aqui o procedimento foi feito através de urânio enriquecido no Brasil e se encontra no Irã. Porque este urânio, esta composição, só existe no Brasil. Então veio de lá. Então o laudo pericial vem assinado por um técnico arbitral, juiz. E sempre o tribunal trabalha em ímpares. E uma vez feita a sentença, é homologado pelo corpo diplomático do país, dos dois que estabeleceram a cláusula arbitral, a chancela arbitral da representação. Então, quando você é chamado, você é estabelecido. Cabe também ao árbitro em querer proceder de forma individual, se assim o desejar. Então, à medida que vai se juntando as provas, as perícias, os elementos, fatos, atos e circunstâncias, eles são tutelados. E só vão ter o prêmio da sentença estabelecida no pagamento de uma das partes. Até lá, todos eles trabalham do seu próprio bolso. Se ele for autônomo, se ele for em querer prestar serviço sem cobrar aos prejudicados, porque foram roubados. Neste caso, o Brasil e 17 países da América Central, da América do Sul e do Caribe. Próxima pergunta. Pergunta número 9. Tema: perseguição política. Juiz Oscar Aníbal Chapman. Muitos cidadãos afirmam estar sendo perseguidos por motivos ideológicos. O senhor acredita que há abuso de autoridade e violação de direitos humanos no Brasil atual? O Brasil, dia 30 de outubro de 2025, o Brasil responde por crimes contra os direitos humanos pela Corte
do Supremo Tribunal Federal, réu, confesso, o pleno da corte, tortura, assassinato, tortura e assassinato, em risco de fogo, 5 vítimas. Eles já estão sentenciados. Não são ouvidos, são réu à revelia. Não se dão por arguido. E colocaram um secretário do Departamento de Advocacia Geral da União a defender o réu meliante. E como prêmio, lhe é otorgado o cargo de propositura a ser levado a ministro do Supremo Tribunal Federal. E o seu nome já está na Magnificat. Como vai entrar um postulante a ministro que tem crimes de direitos humanos, conluio com o réu Alexandre de Moraes, seus familiares, seus assessores do staff, juízes prepostos pelo cartório do Alexandre de Moraes, todos enquadrados, todos na lei Magnificat, toda a tropa de funcionários do cartório do Alexandre de Moraes estão todos em cana. Seus bens confiscados. Você, amigo dele, do clube, lá em São Paulo, tu também entrou na lei Magnificat. É assim que a banda toca. É fato, ato e circunstância. Está interditado o continente da América do Sul. Está cheio de navios de guerra, cheio de tropas, cheio de armas, cheio de bombas. E esse filho da puta, do Luiz Inácio Lula da Silva, do Alckmin, do Lewandowski, do superintendente da Polícia Federal, de todos, o PGR Gonet, os filhos da puta! Ele te dá por surto, filha da puta! Vamos estourar teu tímpano! Ouviu, filha da puta? Assassinos! Ladrões! Tudo constatado, tudo verdade! As fronteiras estão fechadas. E vocês ainda lutam. Vai na frente, eu tô mandando. E quem é você pra mandar, filho da puta? Pode falar. E se ele quiser puxar a minha dele, a 45, mete bala nesse juiz, filho da puta. Pode matar. Tem licença. Estamos em guerra contra esses filhos da puta. Hoje, dia 30 de outubro de 2025. Estão querendo que invadam as terras do Brasil? Você vai pra puta que te pariu. Vai querer entrar na minha casa? Vai querer fazer o quê, filha da puta? Quem tentou morreu. Vocês tentaram de novo? Tem um senhor que eu mandei a live pro senhor aí, que ele diz, poxa, esse senhor, o senhor
juiz Oscar Lima Chapano, ele xinga, manda prender, diz que vai matar todo mundo, diz isso de aqui, e ninguém faz nada. Pune, É, ele é amigo do Trump. Estou feliz. Eu estou com a verdade, seu filho da puta. E você está com uma lobotomia, um sonho. Todo mundo comunista, todo mundo ganhando um bom salário, todo mundo comendo do bem e do melhor, onde o Estado, ele é o Papai Noel, ele é maravilhoso, extraordinário. É tudo ladrão! E eu estou atrás deles! E você está sonhando, velho filho da puta! Próxima pergunta. pergunta de número 10. Tema: Economia e soberania nacional. Juiz Oscar Aníbal Chapano, como o senhor vê a atual dependência econômica do Brasil em relação a organismos internacionais e ao sistema financeiro globalista? 30 de outubro de 2025. Hoje eu estou vendo ele muito bem. Porque foi descoberto que todos eles vieram para roubar, matar e destruir. Todos eles eram potentados economistas a dar golpe no mercado. E foram todos descobertos. Então agora quem procede é o computador. Ele faz as coisas, tudo bonitinho, todo mundo procede conforme determinação. E acabou. Durante 10 anos. Aí você vai ver o salário indo bem, as empresas indo bem, e todo mundo vai eleger a IA como representante do país. E vai dizer para que porra eu preciso de senador, deputado, governador, prefeito e a puta que o pariu. Próxima pergunta. Pergunta número 11. Tema: ataques à família e à fé. Juiz Oscar Aníbal Chapano, o senhor percebe que há um ataque ideológico contra os valores cristãos, a família e a liberdade religiosa? Como podemos resistir a isso? O diabo não sai da igreja. E todos os que são querendo se justificar dos seus pecados, porque sabem que vão ter que ser julgados pelo que fizeram, querem se remir, querem pedir misericórdia. E aí se escolhe ao sujeito que negou o Espírito Santo, matou, roubou, estuprou, virou pastor, virou padre, virou papa, que continua fazendo surubas, continua dando rabo, ou seja, um monte de perversos. O representante espiritual é você mesmo. Onde você vai ouvir o seu próximo para saber se ele está doente ou enfermo. Se ele diz eu sou doente, sou dependente químico, eu sou cachaceiro, o Trump não toma cerveja.
Ele não bebe álcool. Você sabe o que o sujeito da idade dele não beber uma cervejinha? Um esquinho? Pois esse cara é o Trump. Entendeu? Então, pessoas assim, elas conhecem e se estabelecem. Os muçulmanos, eles não bebem e não permitem a bebida. Mas você chega na casa deles, eles têm bares cheios de bebidas, tal. Você pode tomar um porre, mas não pode sair na rua, não pode fazer escândalo. E que ninguém te veja, né? A hipocrisia em querer pecar, dizendo eu pequei, não fui descoberto. É o crime espetacular. Não, você foi descoberto desde o momento que você pecou. O sujeito que ia te dar misericórdia viu que você não vale nada. O juiz que ia te absolver, que falou, ele se arrepende do que fez. Ele realmente está arrependido. Quem pode saber se o sujeito se arrependeu de verdade? Unicamente ele. O juiz dos juízes. O restante tem dúvida. Tem juiz que chega e fala assim: hoje você falou tudo certinho, realmente você está com o sucesso do processo, mas não vai levar. Não venceu. A sentença é contrária a você. Por quê? Porque assim está determinado e fim de papo. E aí você vai investigar o juiz. Chega o corregedor e fala: o que houve? Pô, eu fiz tudo direitinho, o juiz pegou e falou que estava tudo certo, que eu fiz um trabalho extraordinário, e ele disse que eu não vou levar o processo. Aí você faz a investigação do juiz. Aí você vê que o banco que você está demandando é o banco que empresta ao juiz dinheiro. Então, ele tem todos os seus empréstimos pagos pelo banco, porque ele bateu o martelo a favor do processo do banco. Aí, eu chego e digo: como vai, filho da puta? Eu entrava na delegacia em frente ao Scala, com o Procurador-Geral da República. Uma garotada do bairro andava com aqueles opalões, tudo mexido, e capotaram bem na frente da delegacia do Leblon. Eu estou passando com ele lá, eu vejo o carro do cara capotado. Peraí, meu amigo, aí, o que houve? Eu capotei, pô, estava pegando pega aqui, tem uma curva fechada, capotei, agora estou preso aqui. Tá você quem mais? Paulinho Proença. Paulinho Proença, de Copacabana. A Djalma que saía na porrada com a Aire Saldanha. A gente fazia bolas de areia. Era uma gangue contra a outra. Então, eu fui com o procurador. Quando ele entra, fala assim: cadê o filho da puta do delegado? Tu acha que um policial civil falou alguma coisa? Disse que isso aqui é uma delegacia. Não pode falar assim: cadê esse filho da puta? Onde é que ele tá?
Liga pra esse filho da puta. Aí o filho da puta tava em casa. Alô, seu filho da puta, tu não trabalha, né, filho da puta? Tu não tá aqui, né, filho da puta? Escuta, seu filho da puta. Tu vai soltar esse. Xixi. Vambora, vamos continuar o papo. Aí eu continuava o papo com ele, ele morava na Avenida Atlântica, eu na Djalmurique e ele na Avenida Atlântica. E aí a gente conversava muita coisa. Então imagina você, mestre Jim, como se tratam. Porque o sujeito para chegar e te tratar de filha da puta, ele pode. E como pode? Entendeu? E todo mundo quer dizer, mas ele pode xingar assim, tratar as pessoas desse jeito. E quem disse que são pessoas? Ele é igual a você? Não, mas ele fala muito apessoado, elegante, ele fala com tanto craquejo, com tanto juridiquês. Sim, mas é um assassino, filha da puta. E aí, como é que fica? Como é que você vai dizer para ele que ele foi descoberto não só por esse delito, mas por delitos que ele cometeu a vida inteira? Porque a gente vai na vara, a gente vai até o professor dele apareceu outro dia falando, esse é o filho da puta, plagiador de processo, plagiador de livro. É o filho da puta. Ele pegava o senhor jurista Gândaras Martins, que ele é também constitucionalista, e ele dizia, eu tenho vários livros assinados com ele, ou seja, assinados com ele é o seguinte, eu te dou o privilégio de você assinar um livro que eu investiguei, que eu procedi com estudos técnicos, científicos, e estou te dando a oportunidade para você assinar. Mas você não é o autor. Você simplesmente está engajado no livro por uma assinatura. E vários juristas assinaram com o seu Ives Gândara Martins. Uma pessoa maravilhosa. E ele chega e diz assim, escuta, vocês estão fazendo merda. Mas ele não vai xingar, porque ele não é corregedor. Ele não vai atrás de querer saber o fato, a circunstância da merda que ele cometeu. Entendeu? Aí eu vou à Polícia Federal, me chama, o senhor como se retrata de ter lembrado da família do ministro? Não, não me retrato. O senhor não se retrata, não. Ele é um filho da puta. E aí, vai me indiciar, delegado? Eu não. Eu vou mandar para o Ministério Público. Isso é coisa de gente grande. Eu posso perder o meu cargo de delegado, depois eu vou ficar desempregado. Quem vai querer empregar um delegado? Ninguém. Então, eu não vou fazer nada com o senhor. Passa bem. Obrigado. Aí, Ministério Público. O senhor, como se retrata de ter lembrado da família do ministro? Não, é um filho da puta. E aí, vai me indiciar, Ministério Público? Eu não. Vocês são juízes, vocês que se entendam. Vocês que resolvam os seus problemas. Aí aparece um procurador da República, escreve um livro e fala que puxou um revólver
apontando para os bares, para o escroto do Gilmar Mendes, ia atirar, e o babaca não atirou e escreveu no livro. O presidente da República, com os seus ministros, faz uma reunião, fala que os filhos da puta ladrões que estão no Palácio de Fronte, no Supremo Tribunal Federal, são ladrões filhos da puta. E ele entrega o pendrive. E o decano, o Celso de Mello, filha da puta, ladrão, entregou a Vale do Rio Doce, trocando por títulos do Terceiro Reich, dos nazistas, que não tem valor em lugar nenhum. E eles compraram a Vale do Rio Doce e o financiamento do BNDES para botar locomotiva, para botar trilho, para fazer o contrabando, seu filho da puta, Celso de Mello. Através de uma assinatura monocrática. Só ele assinou. E todo mundo disse, tudo bem, concordo. Ninguém assinou, se não der nada, tá tudo bem. E escuta, Celso de Mello, quando é que a gente vai ganhar? Vai ganhar um dinheirinho. É tudo ladrão. Próxima pergunta. Pergunta número 12. Tema: a voz do povo e o poder da informação. Doutor Juiz Oscar Aníbal Chapan, como o senhor vê o papel das redes sociais e dos canais independentes como o nosso, na luta pela verdade e contra a manipulação mediática? Informação, mera informação. Se for verdade, vai para frente. Se for mentira, desaparece. Quem vai patrocinar uma mentira? Você vai entrar numa coisa para perder dinheiro? Vai nem morto, né? Próxima. Pergunta número 13. Tema: união entre os patriotas. Juiz Oscar Aníbal Chapan, o senhor acredita que os movimentos patrióticos do Brasil, Estados Unidos e Israel devem fortalecer alianças estratégicas para combater o inimigo comum, o comunismo e o globalismo? Em realidade, o inimigo em comum é o assassino terrorista. Ele quer matar todo mundo. Da extorsão. Ele quer produzir dor, produzir medo para que o proprietário daquela situação pague a ele para que ele pare de praticar o medo. E ele permanece incógnito. E ninguém mata ele. Ele pode ter 4 penas de morte, sentenciado 4 vezes a qualquer dando assessoria aos terroristas. Carlos El Chacal, está lá na França. O velhinho, filho da puta, assassino, venezuelano, mostrando que
o venezuelano está mandando no pedaço. Próxima pergunta. Pergunta número 14. Tema: Esperança e Justiça Divina. Juiz Oscar Aníbal Chapan. Apesar das injustiças, muitos brasileiros ainda têm fé em Deus e na justiça divina. O Senhor acredita que há um despertar espiritual acontecendo entre os povos? O despertar ele é individual. Você está querendo se encontrar com todo mundo e todo mundo começar a devagar, a ter uma manipulação do psique, a querer elevar o seu pensamento, suas vibrações, para entrar no prana, para entrar na concentração. Não, ela é individual. Sempre foi, sempre será. O fenômeno de todo mundo ver a ascensão de Cristo ao universo, todo mundo viu. O romano viu, o, o pobre, o rico, estava todo mundo na rua e viu o sujeito subir aos céus. E esse é o testemunho, como também virou a Virgem Maria. Esse é o testemunho. Eles fizeram alguma concentração, fizeram alguma manifestação, alguém pegava o microfone e falava alguma coisa? Não. Como é que você faz as orações no Muro das Lamentações? Você vai lá individualmente e ora. Como é que você faz na igreja? Você entra na igreja, se ajoelha e se posiciona perante o seu eu interior, querendo focar de que ali está o Deus que anda contigo todo dia. Que você pode fazer isso mesmo se trancando no teu quarto ou no ar livre. Qual é o problema? Não há metodologia, não há liturgia. Isso foi inventado de um procedimento de mímica. Em que todo mundo procede como se Cristo fosse. Não. Quando ele diz fazer isto para se lembrarem de mim, quando ele diz este é o meu corpo, que eu dou a vós. Ou seja, ele diz, eu paguei os teus pecados com o meu sangue. Este é o vinho consagrado do sangue. Ele derramou por nós. Pelo amor de Deus, chega de hipocrisia. Ele é presente, onipotente, onisciente. Ele existe. O Papa fala que é uma pessoa. E é verdade, é você, mestridinha. Sou eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E eu estou aqui. Eu sou o que sou.
Próxima pergunta. Pergunta número 15. Tema: mensagem final aos patriotas. Juiz Oscar Aníbal Chapman, qual é a sua mensagem aos brasileiros, americanos e israelenses que lutam pela verdade, pela justiça e pela liberdade? Em realidade, é uma expressão Isso. do rei Salmão, que ele fala todo dia para o filho, o príncipe Mohammed bin Salman, o príncipe regente. Ele diz: você tem que dar muito amor, tratar com muito amor as pessoas. Ame a todos. Seja por eles amor sincero. Seja verdadeiro amor. Ame a todos. Então nós temos que amar a todos. O sujeito que está alterado, você chega para ele e fala assim: eu te amo, calma, relaxa, eu te amo, você tem que ser amado, entendido. Você tem que dar amor a essa pessoa, porque essa pessoa está desesperada. Então o amor pode tudo. Obrigado, mestre Jim. Juiz Oscar, eu tenho que fazer aqui um encerramento, mas rapidinho eu vou falar para o senhor uma mensagem. Foi uma pessoa, duas pessoas, dizendo o seguinte: mestre Dinho, na hora que o juiz Oscar Aníbal Chapman estiver falando, corta o seu som. Eu certamente tenho certeza que ela está assistindo essa live. Meu Deus, qual é o som do mestrezinho? Aqui na frente do mestrezinho aqui tem uma câmera. E além disso tem o WhatsApp e a internet. E eu tô com esse microfone aqui que tem um retorno. Juiz, tem hora que nem respondeu, que talvez não faz isso por... Ou então tá... O juiz entendeu? Como é que eu vou cortar o som? Aí a live não vai acontecer. Eu inclusive, eu nem anotei e nem vou falar o nome. Eu não anotei, não. Pra quê? Não, mas sabe o que acontece, mestre Jim? O senhor está indo muito bem, o senhor é fantástico, fique tranquilo. Continue procedendo. Está sensacional, excelente. Ok. O senhor surpreende a todos nós, e assim tem que ser. Muito obrigado. Juiz, deixa eu fazer um encerramento aqui rapidinho, juiz. Encerramento aqui da fala final do mestre Dinho. Doutor Juiz Oscar Aníbal Chapman, mais uma vez, gratidão pela sua presença e por suas palavras, sempre esclarecedoras. Agradeço também a todos os patriotas que nos acompanharam até aqui, do Brasil, dos Estados Unidos e de Israel. Continuemos firmes, com fé em Deus, coragem no coração e compromisso com a verdade. Somos contra o terrorismo, o tráfico e o comunismo. E a favor da vida, da justiça e da liberdade. Que Deus abençoe o Brasil, os patriotas e todas as nações que amam a paz. Até a próxima, aqui no canal Mestre Dinho. As últimas notícias na palma da sua mão. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Gratidão, Juiz Oscar Aníbal Chapman, a data. Hoje, dia 30 de outubro de 2025, horário 20 horas 49 minutos. Se aparecer a prisão ou o óbito do Lula, a gente se fala. Te ligo a qualquer hora. Sim. Ok, positivo.
Gratidão. Gratidão, amigo. Gratidão. Bota as matérias. Sim. Judicial corruption and targeting of political critics in the United States. I have a little problem saying this because I must tell you, I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? We actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited. But we did talk, we had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. Após Lula afirmar que traficantes são vítimas dos usuários, o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, admitiu durante uma entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, 29, que a PF foi comunicada de que haveria operação contenção no Rio de Janeiro, mas, de acordo com André, a corporação negou colocar sua equipe à disposição. Lewandowski se irritou com a declaração do colega e assumiu a coletiva para tentar contornar a situação, mas já era tarde demais. O engraçado é que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse há menos de 24 horas atrás não ter recebido o contato do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, sobre a mega operação. E nós não fomos comunicados que seria deflagrada nesse momento. Houve um contato anterior do pessoal da inteligência da Polícia Militar com a nossa unidade do Rio de Janeiro para ver se haveria alguma possibilidade de atuarmos em algum ponto nesse contexto. A partir da análise do planejamento operacional, a nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Então houve uma comunicação. Me permita, por favor. Olha, a comunicação entre governantes, entre o governador do estado e o governo federal tem que se dar ao nível das autoridades de hierarquia mais elevada. A gente quer realmente a anulação de tudo. E começou a correr ontem, então, o prazo para que a primeira turma do STF analise os embargos de declaração apresentados pelas defesas do Jair Bolsonaro e de outros 6 réus no tal núcleo crucial da tal trama golpista. Só a defesa do Mauro Cid não apresentou, porque ele teve lá, né, o acordo de delação e ele nem tem que cumprir, condenado 2 anos, se não me engano, não tem nem que cumprir mais pena nenhuma, então ele, claro, não entrou com embargo de declaração. A chance desses embargos de declaração darem alguma coisa é praticamente nula, né, muito difícil, né, é a própria primeira turma que analisa esses embargos, né, isso vai ser descartado imediatamente. A estratégia agora, que está sendo considerada de forma mais efetiva, né, é levar esse caso à segunda turma do STF. A gente falou aqui, quando houve a conclusão do julgamento do tal núcleo 4, núcleo da desinformação, que o Luiz Fux pediu para sair da primeira turma e ir para a segunda turma. E aí ele fecha ali uma maioria que respeitaria as leis e a Constituição, teoricamente, ele, Nunes Marques e André Mendonça. E está lá no regimento interno do STF, está lá previsto, né? Se um julgamento ele se dá numa turma, a revisão, né, a revisão criminal, ela é realizada pela outra turma. Então, como esse julgamento ele foi feito pela primeira turma, a revisão se daria na segunda turma. O André Marcília, que é um advogado experiente, constitucionalista, falou, olha, tem várias questões, existe a possibilidade, mas podem argumentar que, poxa, mas o Luiz Fux era da primeira turma, então ele já participou do julgamento, ele não poderia participar da revisão. Tem um monte de questão envolvida, o Luiz Fux pode levar também com ele os processos nos quais é relator, inclusive da inelegibilidade do Jair Bolsonaro, mas a defesa está
apostando nisso, numa revisão criminal, para que a gente tenha, pelo menos, justiça sendo feita neste momento. Era para ter sido barrado lá no início, essa porcariada toda, mas a gente está aqui, né, torcendo, rezando, para que algo aconteça de bom. A gente sabe que é complicado, mas, bom, com essa ida do Fux para a segunda turma, o STF está ali 50% para um lado, 50% para o outro, né? Tem a segunda turma que a gente espera, né? Nunca se sabe, né? Porque também André Mendonça e Nunes Marques nem sempre votaram como deveriam. Na maioria das vezes, sim, mas nem sempre. Mas pelo menos a gente tem uma divisão agora. A gente não tem só aquele núcleo, né, bandidão do STF tomando conta de tudo. Então, me lembra quando o pessoal vivia falando assim, não, tinha que ser Magnitsky para todo mundo? Isso é uma das coisas que não adianta, né? Na vida não se dá cavalinho de pau em transatlântico. E você não coloca todos os seus adversários contra a parede para que eles possam se unir contra você. Muita gente criticou, né? Eu me lembro que a gente falou muito disso aqui. Realmente você tem que deixar ali uma válvula de escape. Deixe uma rota, né, para parte dos seus adversários poderem irem naquela direção. Senão, do contrário, fica impossível a gente poder trazer o pessoal pro lado certo, né? Tirar a turma do lado negro da força. É impossível você pegar, por exemplo, um problema dentro do STF e fazer com que todos os ministros sejam punidos de uma única vez. Se você faz isso, todos os ministros punidos de uma única vez, você não tem mais saída. Então, esqueça a parte burocrática e aí não tem mais o que fazer. E alguma pessoa pode dizer o seguinte, então vamos esquecer a parte burocrática, porque a democracia acabou, então ela está enferma e doente, então não tem como resolver de modo democrático. O problema é que, para angariar apoio internacional, você tem que comprovar que você utilizou de todos os meios. Inclusive, no meu caso, eu lembro do pessoal em 2023 falando assim, não sei por que o Alan tá entrando com habeas corpus. Eu entrei em 2023, se eu não me engano. Por que o Alan tá entrando com habeas corpus? Já sabe qual vai ser a decisão, que não sei o quê. Foi até o Nunes Marques que decidiu. Porque você tem que esgotar todas as vias burocráticas. Eu esgotei todas as vias burocráticas. Todas as vias burocráticas que você possa imaginar, eu esgotei no STF. Todas. Não havia mais o que fazer. Mesmo aquelas que a gente sabia que, ao iniciarmos, não daria em nada, mas era necessário comprovar. E aí eu pude mostrar para o mundo inteiro que eu esgotei todas as vias burocráticas. Resultado, a própria Interpol virou e falou assim, declaramos que... Deixa eu mandar essa imagem aqui pro Pedro, porque talvez você em casa tá seguindo a timeline há pouco tempo e não sabe disso, mas eu consegui um documento da Interpol afirmando peremptoriamente, categoricamente, Alan dos Santos, nascido no ano tal, etc, não está sujeito a nenhuma lista. Tá aqui, mandei aí. Pedrão, se quiser colocar. Eu consegui, então, tirar o meu nome da Interpol exatamente pelo fato de ter esgotado todas as vias. Quando você esgota todas as vias, não tem mais o que fazer. Pode dar zoom aí, Pedrão? Isso é documento da Interpol, tá, pessoal? Desce ali que eu traduzo pra turminha. Olha lá. A quem interessar, como é que fala? Como é que a gente traduz isso mesmo? A quem interessar possa. A quem interessar possa. A Secretaria-Geral da Polícia Criminal Internacional, da Organização de Polícias Criminais Internacional, que é a Interpol, testifica e certifica que, assim, a partir de hoje, ou dado o dia de hoje, o senhor Lopes dos Santos, Alan, ou seja, Alan Lopes dos Santos, nascido 17 de julho de 1983, não está sujeito a nenhuma, vai lá, pode continuar, nenhuma lista de difusão ou notice da Interpol. Então tá ali, já ratificado em Lyon, na França. Esse é o documento que eu pude apresentar para o mundo inteiro, porque eu esgotei todas as vias. Tudo que eu podia esgotar no STF e da máquina burocrática brasileira, eu consegui esgotar exatamente para obter coisas como isso aqui. Né, que tem até uma coisa engraçada em relação a isso, quando a gente estava na festa do Doge, lá no início do ano em Washington, eu e o Max, a gente apresentava isso aí, o pessoal brincava falando o quê, né, Max? Eu quero uma dessa também.
Exatamente. Eu quero uma dessa aí também. Tem que botar num quadro. Sucesso lá no 2. Fez sucesso essa cartinha do FBI. Isso aí abre porta que você não tem noção. Você fala assim, ó, FBI não, do Interpol. Você fala assim, pô, você tem uma cartinha dessa da Interpol? Ah, não tenho não. Eu tenho. Aí os caras se amarraram, brincadeiras à parte. Você só obtém isso aqui quando você esgota todas as vias. A questão burocrática, ela é enfadonha. Porque, como eu disse ontem, o negócio se resolve matando, brother. Todo mundo sabe disso. É matar os narcotraficantes, matar esses caras mesmo. Não tem conversa. É isso e pronto, acabou. Só que, entretanto, porém, todavia, contudo, até para poder acabar logo com esses narcotraficantes canalhas, desgraçados que estão destruindo a vida das pessoas inocentes, você precisa provar burocraticamente que você tentou todas as vias. Todas. Então, é por isso que a defesa do Bolsonaro está acertadamente tentando esgotar todas as vias. Eu não estou dizendo que eu vou fazer uma leitura do futuro, mas o cenário futuro da América Latina não é muito diferente do que eu vou descrever aqui agora. O Trump já está certo de que ele precisa acabar com o narcotráfico e o terrorismo na América Latina, porque isso está trazendo prejuízos bilionários, se não trilionários, para os Estados Unidos. Então não dá. O Trump já quer marcar a vida dele como o maior presidente da história dos Estados Unidos. Ele está decidido. Gente, nós estamos falando de um homem que virou o rosto e não tomou um tiro na cara. Um homem desse não quer resolver as coisas para ficar rico, como algumas pessoas pensam. Ele quer marcar o século. A minha vida passou por um fio. Eu virei o rosto e não morri. Eu sei quem virou meu rosto. Eu sei então que eu tenho uma missão. O Trump está agindo como quem tem uma missão. E a missão dele é, eu quero marcar. Como é que eu vou marcar isso aqui? Eu quero fazer uma era de ouro nos Estados Unidos. E a era de ouro vai proporcionar muitas melhorias para o mundo, não é só para os Estados Unidos. Foi exatamente o período de paz nos Estados Unidos que proporcionou uma cacetada de cientistas que trouxeram inúmeros progressos para os Estados Unidos e para o mundo. Hoje a gente não fica usando aí o tempo todo fertilizante para a gente poder utilizar na agricultura. Como é que se descobriu isso? Foi simples. Tinha alguém que estava tranquilo, que não precisava ficar ali se matando para pagar as contas, que está com dinheiro na conta, para pegar um fim de tarde, colocar uma panela com vidro na panela, colocar ali antes de botar o vidro, colocar umas madeiras para queimar, pegar as cinzas daquela panela, filtrar os pedacinhos que ficou, deixar aquela água gosmenta da cinza misturada ali e secar com um vidro em cima. O cara tava com tempo pra fazer um troço desse. O que ele descobriu? Você sabe, não? Vidro. Não. O quê? Não, vidro é areia, né? É, areia. Como é que se fala panela em inglês? Pan. Também, mas pot. Pot. Né? E aí, se você pega ash, que é cinza, e junta as duas palavras, fica o quê? Potash, certo? Foi daí que o nego descobriu o potássio. Olha que loucura. O cara, então, um inglês, vivendo nos Estados Unidos de boa, né? Vida tranquila. Bota a etiqueta pra dentro. A etiqueta não aparece aí na câmera, não. É só o seu toque. É o toque. Mas tudo bem, onde ela tá lá? Fala pra mim. Tava na tua nuca aqui. Aí, pronto, saiu? Te dando uns... Saiu aí? Fazendo um cafunézinho em você. Saiu aí? Agora saiu. Chamou lá como TikTok. Não, mas incomoda mesmo, assim, como é. Melhorou? Agora tá show. Beleza. E a do rabinho, deixa? Era bom cortar, né? A gente corta depois, do rabinho. Nós vamos cortar teu rabo. Aí... Agora, eu sou um mestre em cortar a etiqueta errada e furar a porcaria das roupas, cara. Tem que ouvir que além de cortar teu rabo, lá como pode cortar o da frente. Foi exatamente o período em que o cara colocou a lenha na panela. Você tem que ter tempo lá. Lá como você não tem como fazer grandes invenções sem período de paz. É isso aí. Isso é impossível. O Trump prosperidade, né? E prosperidade. Paz e prosperidade. O Trump já entendeu que ele pode marcar o século com isso. Ele quer paz e prosperidade para os Estados Unidos voltar a ser a liderança tecnológica de prosperidade no mundo. Ele não quer nada menos do que isso. E ele vai conseguir com facilidade. Só que para isso ele ia ter que atropelar, né, Maduro, o Cartel de los Soles, o narcotraficante lá da Colômbia, né, que colocou a faixa de presidente. E não tem como não olhar tudo isso e entender o quê? Opa, é óbvio que o Lula tá na reta. E se o Lula tá na reta
né, como um empecilho para isso que o Trump está querendo, tanto para os Estados Unidos como para a América Latina, é a grande oportunidade de Bolsonaro. Todo mundo sabe disso. Não é ilusão, não é 72 horas, tic-tac, o cacete a 4, como algumas pessoas falam. Não é certo que o Bolsonaro vai vir, porque o Senhor Jesus... Blá, blá. Eu nem gosto dessas brincadeiras, cara. Eu odeio gente que mistura as coisas e que fica querendo transformar crença religiosa em análise política. É óbvio que esse flow, essa corrente de ações políticas que estão acontecendo nos Estados Unidos, mirando a América Latina, mirando Maduro, mirando Petro, mirando o Lula, todo mundo sabe disso. O Lula é um target, é um alvo que está ainda no escuro. Ele não está ainda com a luzinha acesa aqui, sabe quando fica com a luzinha do laser aqui? Mas daqui a pouco ele está com laser aqui. Daqui a pouquinho, o Maduro já está, o Petro já está, daqui a pouco é o Lula. E aí, é aquilo que nós falamos ontem aqui. Quem que vai cobrir esse vácuo de ausência de liderança na América Latina? É óbvio que o Bolsonaro, junto com o Milei, pode trazer benefícios enormes para a América Latina, e o Trump sabe disso. Então, desculpa dar essa volta toda, mas é para explicar. Bolsonaro está certo em querer esgotar todos os meios burocráticos, porque ele sabe que num cenário de possibilidade, de probabilidade, não estou falando de certeza, ele pode voltar a ser candidato e vir com tudo. E o Alan falou das sanções, da Magnitsky, né? Eu achei que tivesse botado no nosso grupo, aquela história, né? É um vídeo da CNN, a gente teria que botar só o áudio, mas é o Lorival Santana, que é aquele comentarista que parece estar sempre ali triste, deprimido, não é o tom dele normal mesmo, mas ele dando a notícia. Primeiro a gente precisa saber que a lei Magnitsky, sempre que ela foi aplicada, nunca foi revogada. Nunca alguém foi sancionado pela Magnitsky depois de um tempo, não, vou retirar a Magnitsky, nunca aconteceu. Né? Mesmo com os juízes, né, que foram sancionados pela Magnitsky, vou passar nota de Venezuela, pagar e volta ao normal. Venezuela, Nicarágua, Hong Kong e Rússia, se não me engano, tiveram juízes sancionados pela Magnitsky, nunca houve revogação. E o Lorival Santana, que é um cara que tem lá suas fontes realmente, e ele tem acertado algumas previsões, as análises dele não são assim, chute. Ele falou, olha, a Magnitsky, o caminho não é a revogação, não é uma negociação com o Brasil para que isso seja revogado absolutamente. Muito pelo contrário. O que foi colocado ao governo brasileiro é que há outros ministros do STF prontos para serem sancionados pela lei Magnitsky, ele falou isso claramente, e ainda disse que, na CNN, Lorival Santana. E no fim ele ainda falou, e o último estágio, além de toda a aplicação da Magnitsky contra outros ministros do Supremo Tribunal Federal, é o descredenciamento da embaixadora brasileira, Maria Luísa Viotti, a embaixadora brasileira aqui nos Estados Unidos, em Washington. Você fica assistindo a timeline? É a expulsão da fica assistindo o Max na timeline e fala, pô, já sei que eu vou falar na CNN. Então, cara, é o que a gente tem falado sempre aqui. Sim. Não há a menor possibilidade. É assim, os Estados Unidos mantêm posição de que tá lá a defesa do Bolsonaro lutando para dizer, isso aqui foi tudo um absurdo, não existe, não tem como. Fux, né? Não tem o voto do Fux está aqui provando, né, tudo que aconteceu. Ninguém realmente desargumentou o voto do Fux. E os Estados Unidos estão nessa, ó. É isso aqui. Lorival Santana, não é a timeline que tá falando, né? Que a timeline não, a timeline é bolsonarista, a timeline não sei o que, é militante, né? Não, é um cara que teoricamente tá lá, né? Agora, o interessante é o seguinte, o Brasil é tão zoado, que eu acho que vai chegar um momento, eu acho que tá chegando já, que o sistema vai entender, o melhor pra gente é o Bolsonaro mesmo. O próprio sistema vai acabar olhando para a situação atual e entender que com o Lula não dá, com o Lula não tem como. O PT é tão incompetente, graças a Deus, né? São tão incompetentes, cara, que mais 4 anos de PT é para acabar com o país inteiro, é para destruir, é para arrasar de um jeito que não vai ter mais condição. Chegou o ponto do Lula falar que os empresários devem buscar oportunidade fora do país. Você viu isso? Ele já falou isso na Espanha uma vez. Falou de novo agora. Logo no início do mandato. Não lembrava. Ele falou, se eu fosse estrangeiro, eu não investiria no Brasil. Falou isso na Espanha, se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Não, mas ele está falando dos empresários brasileiros. Para investirem fora. Para procurar oportunidade fora do país. Eles ficam reclamando aí, procura oportunidade fora do país. Ele fechou o ciclo, então. Fechou. Ele disse para os estrangeiros não investirem no Brasil e agora diz para os brasileiros não investirem no Brasil. Isso. Que delícia. É terra arrasada. É isso que a gente tem que fazer as pessoas entenderem, tá? E aqui eu tô falando da elite econômica, eu tô falando de quem investe no Brasil.
com o PT não tem futuro. É terra arrasada total. Essa jogada agora do Fux, né, de ter ido para a segunda turma, isso pode salvar o Brasil, cara. Pode salvar o Brasil, porque a gente pode ter a anulação da condenação do Bolsonaro e a gente pode ter a reversão da inelegibilidade do Bolsonaro. Tá? Então isso é importantíssimo. E sabe qual que é o melhor dessa história? O melhor dessa história é que você consegue fazer com que os ministros tenham uma boa desculpa para dizer não tinha o que fazer, né? Nós fizemos a nossa parte. Né? Ou seja, para tentar sair como se nós não recuamos. Né? Nós não recuamos. A lei aconteceu. Sabe? Porque isso daí eu já entendi. O ego dos ministros é tão grande, que eles estão dispostos a queimar o país inteiro do que admitir um erro. Então, já que é assim, né, para ter uma saída mais rápida e mais fácil, o Fux pode ser uma solução, inclusive, para eles, que não querem receber a Lei Magnitsky, que não querem receber mais sanções além da perda do visto. Isso pode ser uma solução. Né? Então, vamos deixar ali a segunda turma resolver. Vota ali pelo menos 3-2, talvez até o Toffoli vote aí em relação a isso, e pronto, acabou o problema. Vai acabar o problema do STF com os Estados Unidos, e eles ainda vão poder dizer que, não, isso é coisa da justiça. Foi o trâmite normal, aconteceu aqui, tá vendo? Tá tudo certo. Para mim, eu estou disposto a ceder isso para eles, essa narrativa para eles, desde que a gente tenha, né, a anulação não só da condenação do Bolsonaro, mas a anistia, né, de todos os presos do 8 de janeiro, injustamente presos, tá? E também o Bolsonaro elegível no ano que vem. Porque aí, vocês imaginem, maioria do Senado e Bolsonaro na presidência, a gente vai ter oportunidade de fazer uma mudança muito boa no Brasil. Claro, não vai ser fácil, vão ter lá as suas dificuldades em 2027, mas agora a gente precisa resolver esses problemas que são graves, mas que está se abrindo aí um caminho, está se abrindo uma solução com o Fux agora na segunda turma do STF. Vamos ver como que as coisas vão se desenvolver em relação a isso. Num movimento que pegou o mundo político de surpresa, Donald Trump teria pressionado Lula em reunião reservada para conceder anistia total a Jair Bolsonaro. Uma reviravolta que pode mudar o tabuleiro da política brasileira. Fontes próximas ao Planalto falam em acordo internacional, costurado nos bastidores, que deixou o ministro Alexandre de Moraes completamente sem chão. Os corredores de Brasília ferveram. Aliados de Bolsonaro comemoram o que chamam de vitória da liberdade sobre a perseguição política, enquanto setores do STF tentam reagir a uma decisão que ameaça ruir o castelo de censura e autoritarismo construído nos últimos anos. Moraes, segundo relatos, teria explodido nos bastidores, tentando conter o tsunami político que se formou. Este é o divisor de águas que o Brasil esperava. A verdade está vindo à tona e o sistema treme. Compartilhe agora, comente o que você acha e ajude a espalhar a verdade que tentam esconder. Juntos, somos a resistência que não se cala. Lula acaba de receber um pedido de impeachment, e o que parecia impossível pode finalmente acontecer. O presidente do Solidariedade no Paraná protocolou um pedido de impeachment alegando que Lula acabou com a economia e cometeu crimes de responsabilidade. O documento denuncia Lula por atentado à lei orçamentária, improbidade administrativa, violação de direitos individuais e sociais e até atentado contra a segurança interna. Segundo o pedido, Lula teria subvertido o controle do Congresso sobre as finanças, alterado metas fiscais arbitrariamente e promovido gastos sem transparência. Também aponta prejuízos nos Correios, de mais de 4 bilhões, e irregularidades no programa Pé de Meia, que teria sido inserido no orçamento sem previsão clara nem controle adequado. No plano político, o pedido busca mostrar que o governo Lula não está sendo apenas incompetente, mas deliberado em agir fora da lei, desmontando mecanismos de fiscalização e abrindo caminho para que o executivo gaste como quiser, sem controle. A ideia é mobilizar a população e pressionar congressistas que ainda apoiam o governo a reconsiderarem sua lealdade. Se Lula não conseguir neutralizar esse pedido com argumentos sólidos ou barganhas políticas, pode ver esse processo ganhar tração real.